glória. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz. Posso passar uma palavra para você bem? Fala do projeto? Falo eu coloquei só o nome do segundo slide, 2 minutos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens
no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Sou eu. Alô? Vamos iniciar o nosso culto dessa noite, entoando o hino de número 22, em adoração ao nosso Deus. Hino de número 22. Vamos colocar em pé para entoar esse hino. Nosso irmão Ailton estivesse orando ao Senhor nesse instante. Eterno Deus, Santíssimo Pai, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Que esta seja uma realidade também em nossas vidas. Que sejamos, ó Pai, instrumentos em tuas mãos para a tua honra, para a tua glória, para cultuar o teu nome onde quer que estejamos. Nós te somos gratos, ó Pai, pela tua presença aqui em nosso meio e pedimos, ó Pai, que tu hajas na mente, no coração, na vida de cada pessoa aqui presente, para que este culto, ó Pai, seja de fato para a tua honra, para a tua glória, e que ele chegue até ti como um aroma suave. Pai eterno, conduze cada ato deste culto, seja com o pastor que nos trará a mensagem, para que ele seja a tua boca, um instrumento em tuas mãos, para que saiamos daqui edificados e fortalecidos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Já pode se assentar? Eu queria, irmãos, no momento de avisos, estar destacando o projeto de oração que nós vamos ter esse ano, em 3 momentos, orando pela nossa vida, orando pela família e orando pela igreja. Já tem um grupo já que chama SOS Oração, no WhatsApp, que o tempo todo está passando informação de pessoas que estão sendo internadas, e o grupo tem orado, né? Teremos reunião de oração envolvendo a igreja como um todo, mas a nossa ideia realmente é que através disso a igreja possa se despertar
para essa prática tão importante, quer dizer, fundamental da igreja, que é a questão da prática da oração. E também o projeto Comunhão, eu darei no dia 24, dia 31, vou falar sobre o assunto que nós vamos tratar nesse ano, que é sobre a família de José. Então eu vou estar ministrando as lições com os irmãos que participam dos grupos, que lideram os grupos, né? E dar algumas outras informações no segundo encontro sobre como que vai funcionar a questão do controle. Eu queria que esse ano a gente tivesse um pouco mais de retorno para a igreja, o pessoal pudesse passar quantas pessoas participaram, né? E a gente tivesse, então, a igreja pudesse acompanhar um pouco mais do que está sendo trabalhado nessa área. O pastor Epaminondas vai estar disponível para ajudar quem queira formar algum grupo, tá certo? Então, pode me procurar e depois conversar com ele. Então, ele pode dar esse suporte também, de estar ajudando a formação de alguns grupos. Quem tiver dificuldade, olha, eu não sei o que fazer e tal, né, pastor? Então, o Epaminondas ajuda, lá você está trabalhando. Então, nós teremos essa disponibilidade nesse ano, tá ok? Então, queria estar enfatizando esses dois avisos. Eu queria passar a palavra agora para o André, que vai falar, André e a Cris, que vão falar sobre o trabalho dos jovens casais. Irmãos, boa noite. Esse ano, eu, André, a Cris, Thalita e o Juninho vão estar à frente dos jovens casais da igreja. São encontros mensais de jovens casais de até 10 anos de casamento. A gente vem se encontrando há quase 3 anos já, e esse grupo ele é aberto para todos os jovens casais da igreja, estão todos muito convidados a participar com a gente. Vou passar a palavra para o Juninho, que ele tem um convite para fazer para vocês. Boa noite, gente. Bom, como o André disse, o grupo de jovens casais, ele é aberto a toda a igreja e para casais fora da igreja também. Então, se você no seu círculo de amizade tem casais com até 10 anos, com pessoas que são casadas até 10 anos, convide para participar com a gente. Nós já contamos com alguns casais que já têm frequentado, então esses casais já estão intimados a participar com a gente. E os novos que ainda não participaram, eu quero apresentar para vocês a nossa primeira programação. Então, o nosso primeiro encontro será o encontro 1. A partir de fevereiro, então, os jovens casais. Estaremos reunidos, então, no dia 13 de fevereiro, às 7h30, na residência do André e da Cris. O valor da nossa programação, R$ 25,00 o casal, tá? Maiores informações você pode pegar, por exemplo, como o endereço da Cris e do André com a gente, é bem simples chegar. E para aguçar um pouquinho os jovens casais, você sabe que programação de igreja sempre tem comida envolvida. Então, essa noite 1 será a nossa noite do nosso hambúrguer gourmet. Então, você, sinta-se à vontade, jovem casal, venha participar com a gente. Tenha certeza que será uma noite bem agradável. A gente vai poder desfrutar de hambúrgueres gourmet. A gente está treinando bastante para que no domingo de manhã todos possam estar aqui na escola dominical e não nos culpem pela ausência, tá bom? Gente, então depois do culto, você pode procurar a gente dá maiores detalhes, como que vai funcionar, o endereço do André. E a gente conta mesmo com a participação de todos os irmãos aí, os jovens casais até 10 anos, tá ok? Obrigado. Os casais mais velhos não dá mesmo, já tem o colesterol, né? Então comer hambúrguer. Esse é um negócio, tem que ser um hambúrguinho mais sequinho assim tal, para ajustar um pouco melhor, senão a coisa fica complicada. Vou passar a palavra para o pastor Epaminondas, ele vai estar falando sobre o projeto que vai ser implantado aqui na Escola Dominical com os jovens nesse ano. Aproveitando aí a oportunidade já antes de falar do projeto, nós teremos o acampamento de carnaval dos jovens e adolescentes de 6 a 9 de fevereiro, investimento R$ 220. Honestamente, né, pelo local e tudo que a gente está planejando, o preço está bem legal. Qualquer dificuldade ou impossibilidade, converse com a gente também. Teremos 2 palestrantes, eu serei um deles, Thiago Guerra, que um jovem também será um dos palestrantes. E o tema é Morrer é Lucro, tendo por base aquele texto de Filipenses 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos abordar esse tema lá no acampamento. Então você, jovem e adolescente, venha até nós, vá até os jovens da igreja, procure por informações, temos um link para inscrição, certo? Podemos mandar o link para vocês, faz tudo lá, a forma de pagamento, está tudo lá bonitinho. Então,
faça esse investimento, venha com a gente, participe, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Agora, com relação ao projeto, é um projeto que nós vamos trabalhar com jovens também na escola dominical. Você que é jovem, ou ainda não tão jovem, mas que já está aí com a cabeça, certo? Não mais, já está com a cabeça lá fora, já está pensando em bater asa, vestibular, curso universitário, ou se você já está de olho aí na carreira, né? Trabalhando e tudo mais, se já passou pelo vestibular também, pela universidade, não tem problema. A ideia é, busca por maturidade, certo? Projeto Artios, maturidade cristã, certo? Uma vida, um jovem bem equipado para a sua vida lá fora e para a sua vida eclesiástica. Como é que a gente pretende alcançar os objetivos aí? Como é que esse projeto vai funcionar? Escola dominical, certo? São 3 pilares, estudo, vida e ministério. A área de estudo nós vamos trabalhar no período da escola dominical e através de leituras semanais. Na parte de vida, nós temos a leitura da Bíblia em 1 ano, que talvez a gente vai explicar, mas talvez o projeto tenha aí a duração de 1 ano e meio. Então a gente ainda não começou o projeto, mas vai dar para ler em 1 ano. Devocional diária, cuidado físico, bom comportamento, etc. Certo? Tudo isso na parte de vida, acompanhar essas questões. E ministério, equipar e encorajar os jovens no desenvolvimento e uso dos seus dons e talentos, no serviço da igreja e também no serviço social. Né? Promovendo aí alguns eventos sociais, evangelísticos, por exemplo, uma viagem missionária. Então, queremos investir bastante, né, na vida aí dos jovens da igreja que já estão caminhando para a vida adulta, e também desejamos aí a oração dos irmãos, o encorajamento por parte dos irmãos e a participação dos jovens, que é aí um fator essencial para a existência do projeto. Então, ore a Deus, né, você que é jovem, e pense em dedicar esse ano de uma forma mais especial ao estudo da palavra e à preparação para a vida adulta. Tá bom? Obrigado. Eu queria só acrescentar que o Epaminondas fez com o Duio, né, o projeto Marcos do Palavra da Vida. Só que o projeto Marcos é um projeto que é interno, você tem que ficar lá 1 ano, né, o custo ele não é caro, mas também não é barato, porque você mora lá tudo. E eu sempre tive o sonho, eu falo, mas e o jovem que não pode ir para o projeto Marcos, ele faz o quê? Né? Ele fica sem nada? Aí quando o Epaminondas veio para cá, eu sabia que ele tinha participado do projeto Marcos, eu já liguei para ele, Epaminondas, vou ter um desafio para você. Primeira conversa com o pastor, eu dei um desafio para ele. Né? Falei, pensa aí, dá para você montar um projeto Marcos que funcione na igreja? Porque eu penso que é um privilégio, e eu tenho muita fé nesse projeto. E é uma necessidade do nosso jovem, né, participar de um projeto como esse. Preparando para a vida com Deus, preparando para a vida profissional. Então, eu queria que os irmãos orassem, que os pais conversassem com os seus filhos, incentivassem a estar participando, né? E eu penso que é um projeto que a gente, inclusive, depois vai poder compartilhar com outras igrejas também. Né? E eu digo assim, eu não sei se eu terei condição ou não, mas se o meu filho quiser que o projeto Marcos, falou, filho, pode perder 1 ano de faculdade para lá, porque você vai estar ganhando. Né? Mas e quem não pode mandar? Então vamos oferecer isso aqui na igreja. Tá? Então essa é a nossa intenção, e queria que os irmãos estivessem orando, e nós vamos estar divulgando aí outras notícias sobre o projeto Artios, né? Mas que você, como pai, estivesse incentivando o seu filho, acompanhando para ele não perder essa oportunidade. Provavelmente nós vamos oferecer a cada 3 anos ou 2 anos, né? Termina uma turma, demora 1 ano, aí oferece novamente. Então, todos terão oportunidade, tá certo? É a partir do ensino médio, 16 anos, por aí, essa faixa etária. Quem tiver um pouco abaixo, puxa, pastor, estou fora? Não. Fique tranquilo que vai chegar a sua hora, tá certo? Mas não adianta antecipar muito, a gente quer pegar já numa faixa etária que está chegando lá. Então, eu vou pedir a oração dos irmãos muito nesse aspecto. Você sabe que todo investimento em cima de juventude é algo muito importante, e a gente está querendo abençoar os jovens da igreja e as famílias também, tá ok? Então, eu queria contar com a oração e com a intercessão dos irmãos. Nós vamos ler o Salmo 116. Na hora que ele falou o tema do acampamento do jovem, deve estar uma coisa errada, né? Deveria ser o tema da terceira idade, né? Morrer é lucro. Agora, para o jovem, o negócio está meio antecipado ainda, certo? Mas assim,
Deve ter mudado a temática aí, né? A gente já está mais com certeza a importância da vida com Deus. O pessoal da terceira idade vai me matar depois, né? Salmo 116. Diz assim, leitura responsiva. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu acho interessante a gente olhar como que a experiência com Deus muda, né, a situação da nossa própria vida. Se você olhar o versículo 3, ele diz assim, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E depois ele diz lá no versículo de número 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É aquele momento da tribulação, da angústia, mas também é o momento onde Deus estende a sua mão, nos sustenta, e a gente pode voltar a ter paz, a ter tranquilidade, a ter realmente um coração confortado e consolado pela presença de Deus. Nós vamos estar entoando o hino de número 128. Durante o cântico de sino, os irmãos que vieram preparados poderão entregar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Hino de número 128. Se colocar em pé para estar entoando esse hino ao Senhor. Consolo
Tadeu estivesse orando ao Senhor, e agradecendo por 46 anos também de existência da nossa igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, somos gratos ao Senhor, meu Pai, pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Somos gratos porque o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, é paciente para conosco, conhece as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas limitações, mas está sempre ao nosso lado, nos levantando, nos conduzindo através dos teus braços poderosos a caminho da nossa salvação, da nossa morada celestial. Te agradecemos porque temos o privilégio de poder estar orando, louvando o teu nome, estudando a tua palavra aqui na nossa igreja. Te agradecemos pelos anos da nossa igreja. Te agradecemos porque hoje, há 46 anos atrás, nossa igreja estava sendo fundada num trabalho pequenininho, numa casa de irmão, e hoje nós temos esse templo maravilhoso para o nosso conforto, para as nossas atividades, para estudar, louvar teu nome, e pedimos que o Senhor permaneça com a sua vontade firme para que esse trabalho no Jardim Augusta continue a crescer, que muitas pessoas possam vir aqui conhecer a tua palavra, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloca nos nossos corações um desejo incontrolável de proclamar a tua palavra, um amor pelas almas perdidas, Senhor, e um desejo de te servir nas diversas atividades e ministérios da nossa igreja. Que nesse ano que está iniciando, tenhamos motivação redobrada para te servir na nossa igreja, para que ela seja luz, seja bênção na nossa comunidade. Abençoe os nossos pastores, dando bastante sabedoria, discernimento, para conduzir o rebanho que aqui congrega. Dê muita sabedoria também aos oficiais da igreja, toda a liderança, para que, junto com os pastores, nós possamos caminhar e conduzir o rebanho que aqui congrega. Abençoe esse culto, abençoe o nosso pastor, que o seu Santo Espírito esteja ungindo para que ele traga o alimento que cada um de nós está precisando nesse momento, Pai. Abençoe também os nossos irmãos que estão passando por tribulações, estão em conflitos, estão angustiados, os desempregados, Senhor. Cuida deles, dando a eles, Senhor, a tua bênção, dando a solução dos problemas, dos conflitos e dando emprego àqueles que estão desempregados, Pai. Abençoe a nossa nação, levante liderança cristã que possa reconduzir o nosso país pelos teus santos retos caminhos, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Você já pode se assentar? Não sei se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui na igreja. Tem alguém aqui com a gente? Não? Nós vamos ler Atos capítulo 3. O versículo 1 a 8. E depois capítulo 4, versículo 5 ao 35. Atos 3, 1 a 8, e depois Atos 4, 5 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho se te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Capítulo 4, a partir do verso 35.
Depois desse milagre, Pedro e João são presos. Nós temos aqui o relato que está seguindo. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante nós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem este nome e nem a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para nós as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que queiram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu queria chamar as crianças à frente nesse instante, nós vamos estar orando para recebermos a palavra de Deus. Crianças até 8 anos. Então vamos orar. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, pelas nossas famílias, ó Deus, pelas crianças que estão aqui nessa noite, rogando, ó Pai, que o Senhor guarde as suas famílias, as suas vidas, e que nesse momento, ó Pai, que a tua palavra vai ser ministrada, todo o teu povo seja alimentado, Senhor, essas crianças possam conhecer a tua graça, o teu amor,
e a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja faz amanhã, 18 de janeiro, 46 anos de organização. Tá certo? Desses 46 anos eu participei de 11, né? Que é o tempo que eu estou aqui na igreja desde 2005. E, sem dúvida alguma, quando a gente pensa na história de uma igreja, ou naquilo que nós vemos relatado, aqui, principalmente no livro de Atos, né? No início da igreja, você vê uma questão de uma igreja que cresce de uma maneira muito grande, né? De uma maneira extraordinária. Isso é algo realmente que enche os nossos olhos. E com certeza nós gostaríamos de ter experiências também, né? Tão marcantes, tão abundantes. Não é que não existe nenhuma experiência que Deus não tenha abençoado, mas sempre na perspectiva que podemos fazer mais, né? Que existe um espaço muito grande para a gente, como igreja do Senhor Jesus, crescer e atuar. Eu me lembro quando o pessoal foi lá em Manaus, né? E começou a me contar da igreja. Então, eu não me lembro bem o número de membros da igreja, mas eu me lembro que o pastor, a igreja tem 12 pastores. 12 pastores. Tá certo? E tem barco, né? Tem barco que faz o trabalho no rio. E sem dúvida alguma, é algo que quando você está presenciando, e vendo a obra de Deus avançando, e vendo a obra atingindo vidas, é algo que traz uma alegria muito grande. E eu percebi em todos que foram lá, né? Essa dimensão, tá? E falo com toda seriedade para os irmãos, de ver uma igreja presbiteriana grande. E não é comum, tá certo? E você perceber um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado, tá certo? Um trabalho de impacto. Eu não fui na Coreia, mas eu sei que alguns irmãos foram, e foram agora recentemente lá na Coreia, e foram conhecer a igreja que tem 150 mil membros. E, logicamente, vamos pensar um pouco na Coreia. A história da Coreia é uma história complicada, irmãos. Segunda Guerra Mundial, eles passaram um sufoco tremendo. Tá certo? Passaram uma opressão enorme na perspectiva deles. Depois tem uma situação complicada na história daquele país, que é a briga lá com a visão comunista, que gera a Coreia do Norte. Famílias que se separaram e não tiveram mais contato, e o tempo todo tem aquele doido lá, não sei, do Kim, do Jin, não sei qual é o nome do cara lá. Maluco, totalmente doido, né? O tempo todo lá. E, se você olhar também a crise que teve também na década de 90, então não é um país que tinha uma situação muito tranquila, e por causa disso a igreja lá cresceu de uma maneira muito grande, né? Não. Talvez até mais dificuldades que a gente na sua própria história. Talvez mais obstáculo que a gente, com certeza, na sua própria história. Mas é uma igreja que arranjou uma maneira, criou um jeito, né, que enche os olhos de todo mundo que vai conhecer aquela obra, sai de lá encantado de ver o poder do Evangelho de Deus transformando e salvando vidas. E a gente não tem como fugir, né? O nosso padrão de igreja, eles não fazem nada de diferente, é o que está aqui em Atos. É o que nós vemos relatado aqui nessa igreja que está surgindo e que traz para a gente alguns aspectos importantes com relação a ser igreja. E eu creio que essas igrejas que eu falei para os irmãos aqui, com certeza, né, tem essas características que eu queria citar para vocês aqui, que eu acho que são fundamentais para uma igreja que quer avançar, que quer crescer, e em nenhum momento colocar o nome dela ou uma marca dela. Mas, acima de tudo, a preocupação em anunciar a pessoa de Jesus. Esse é um fato primordial. Não estamos pensando de maneira alguma na igreja presbiteriana. Estamos pensando no reino de Deus e anunciar a obra dele e louvar e engrandecer o nome de Jesus. E eu queria citar para vocês 3 aspectos aqui dos textos que nós lemos, que eu acho que são fundamentais para a gente pensar um pouco na perspectiva do que a igreja pode fazer, como que ela tem que avançar dentro da sua caminhada. A primeira coisa, no versículo 6 e 7 do capítulo 3 de Atos,
nós vemos assim. Vou ler o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós sabemos que a igreja primitiva era uma igreja de pessoas simples. Eram servos, eram pessoas que não tinham muitas posses, alguns tinham, mas a grande parte era uma igreja de pobre. Uma igreja pobre. Se você for pensar em recurso, basicamente, daquela igreja, eles tinham poucos. Na verdade, quando dá perseguição à igreja, nem lugar para adorar eles têm. Você imagine um culto no cemitério? O pastor sobe lá no túmulo, né? Você senta lá na parte lá e tal, e vão fazer o culto à noite. Né? Para nós hoje é lugar de assombração, na época era lugar de adoração. Eles não tinham recursos, não tinham. Eu acho que a primeira questão que eu vejo nessa igreja, vejo nesses trabalhos também, quem chegou hoje na igreja de Manaus, não pegou o início dela, né? Não pegou a caminhada daquela própria igreja. Tem uma história toda por trás daquilo. Eles não chegaram lá de uma hora para outra. Mas, com certeza, o primeiro desafio para a igreja é o que fazemos diante da escassez total ou da limitação de recursos. Porque uma questão que sempre fica é assim: a gente não tem dinheiro. A gente não tem recurso. Nós não temos condição. E sempre nós estamos basicamente levantando as razões por que nós não fazemos uma porção de coisa. E quando eu olho para Pedro e João aqui, eu fico estremecido. Eu falo assim: olha, eu não tenho dinheiro nenhum. Estavam duro mesmo. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor, levanta e anda. E isto, gente, é fundamental para a igreja. O que faz a igreja crescer não é o quanto que ela tem de recurso, é o quanto que ela tem de fé. Até porque recursos na mão de uma igreja que tem fé se multiplicam. Eles geram coisas que você não consegue nem entender, como que com aquele tanto de recurso, né, ou com recurso nenhum, alguma coisa aconteceu. Porque para nós é isso, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos levantar recurso, pastor? Não é isso? Aonde está a fonte do recurso? Não estou dizendo que eu não faça isso. Mas a grande questão nossa não é essa. Se não tiver recurso, você tem o quê? Não tem nada? Você não tem mais nada para oferecer a alguém, como cristão? Se não tiver algo para ajudar, algo para estender a mão, tá certo? Se não tiver nenhum recurso material, você não tem nada para oferecer para ele. Eu não tenho nada, ó, tchau, tchau, viu? Isso é um desafio para a igreja. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho é muito melhor do que muito recurso, do que muita estrutura que as pessoas podem ter, que é uma fé tremenda na pessoa de Jesus. E é interessante, irmãos, porque quando você olha, de uma certa maneira, na perspectiva da experiência daquele povo, né, um povo que não tinha praticamente recursos, e Deus foi abençoado de uma maneira extraordinária, você tem outros exemplos na Bíblia, ou na própria história da igreja. Quem leu a vida do William Carey sabe disso. A primeira coisa que ele fez, ele foi conversar com o pessoal da igreja batista dele, lá da Inglaterra. Eu quero pregar na Índia. Ele falou: se você quiser pregar, você vai sozinho, que nós não vamos mandar ninguém para lá. E aquele homem foi com a cara e coragem. Depois de muitos anos, quando a gráfica pega fogo, que ele consegue fazer uma gráfica para editar a Bíblia, é que o pessoal começa a conhecer o trabalho dele e os recursos começam a chegar. E aí o impacto tremendo do trabalho na própria Índia. Mas ele não recebeu recurso nenhum da igreja que ele fazia parte. Mas fez uma obra e quando a gente estuda a história das missões, é o cara que iniciou as missões modernas. Sapateiro. Mas o que ele tinha? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma fé no meu Senhor Jesus.
Eu tenho uma confiança no poder dele, que eu creio que ele vai fazer essa obra, porque ele colocou isso no meu próprio coração. É isso. Quando alguém que lê a vida do George Miller, tá certo? Vai saber a mesma coisa. O que o George Miller fez? Ele falou assim, olha, eu vou abrir um orfanato, mas eu não vou pedir nada para ninguém. Só vou pedir para Deus. E, resumindo, aquele homem chega a sustentar 2.000 crianças. 2.000 crianças. Ele nunca pediu nada para ninguém. Eu só vou pedir para Deus. Então, a história está cheia de relatos assim. E a gente nunca pode limitar a ação de Deus aos recursos humanos que estão disponíveis à nossa perspectiva. Não, de maneira alguma. Nós temos que olhar por esse lado, de que a ação de Deus sobre a nossa vida é algo extraordinário. Se nós olharmos no capítulo 4, versículo 13, nós temos um exemplo bem direto a respeito dessa questão da falta de recurso. Diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados, sem recurso de conhecimento. Quer dizer, no nosso contexto, que sem cultura. Não tinham cultura nenhuma. Não eram homens estudados. Ele diz assim, ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Alguém que não foi preparado para falar. Você acha que pescador fica conversando com o peixe? Fazendo a mensagem para o peixe? Agora eu vou fazer o chamado. Vem para a rede. Se fizer, tá doido. Que experiência aquele homem tinha? É um pescador, um homem rude, de puxar a rede. E você vê essa postura de Pedro em alguns momentos ali. Ele pega a espada e quer cortar a orelha, cortar a cabeça e acerta a orelha. Aquele homem não tinha preparo humano nenhum. Mas ele foi cheio do poder de quem? De Deus. Cheio do poder de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez a gente não possa dizer hoje, mas no aspecto teológico hoje, eu já falei isso para os irmãos aqui, o preparo teológico é muito menor do que da minha época. Não dá nem para comparar. Professores que vão para os Estados Unidos, fazem mestrado, se preparam, tudo. Tem valor? Tem. Mas olha, se você tiver recurso e não tiver fé, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. E eu conheço muita gente simples. Eu me lembro de uma senhora, quando começou uma igreja batista na região de Santo André, a fazer aqueles grupos familiares, né, para evangelização e tal. Ela era analfabeta. Ela decorou o livrinho. Todas as perguntas do livrinho, das lições que aconteciam na casa dela, a resposta, tá certo? Ela decorou. E ela montou um grupo na casa dela, decorando todo o livrinho. Alguém foi lendo para ela foi guardando, e ela começou a obra na casa dela dessa maneira. E ali nasce também um trabalho extraordinário da igreja. Então a grande questão que Deus está te perguntando não é se você tem recursos, você está preparado para fazer a obra? Lógico que é importante o preparo, meu irmão. Mas a primeira questão, você tem fé? Você tem aquilo que os apóstolos tinham? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. O que o mundo mais precisa hoje, irmãos, é o que eles tinham. O que o mundo mais precisa hoje é de gente que crê em Deus e confia nele. Pedro, quando fala, está pregando, está cheio do poder do Espírito Santo. Ele não tinha cultura, não tinha preparo, mas tinha fé. E tinha ação de Deus poderosa na sua própria vida. Muitas vezes eu pergunto, a gente tem opção de coisa aqui, não tem? Temos certo recurso que nós temos em mão. Por que isso não é multiplicado? Por que isso não é realmente levado muito mais longe do que acontece hoje? Porque nos falta o que eles tinham. Então a gente tem a prata e tem o ouro, um certo valor, mas não tem a fé. Sabe qual a diferença vai fazer? Nenhuma, ou pouca diferença. Porque isso é essencial para que a obra de Deus avance em qualquer situação na nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que recurso material ele tem o seu limite. Fé é algo inesgotável. Não tem limite nenhum para a fé. O recurso eu posso ir até um certo ponto. A fé eu posso avançar e chegar bem longe, aonde eu não posso imaginar. Aonde você não pode pensar
que Deus poderia te levar até lá. Esse é o recurso que eu preciso para a minha vida, para os meus negócios, para a minha família, para a igreja. Hoje a crise é porque falta o material, não é? Não é isso que está na cabeça de todos nós? É lógico que gera uma crise. Mas você acha que a crise, quando o Brasil estava melhor, quando a gente falando, está tudo bem no Brasil, né? Ninguém estava roubando, está tudo tranquilo. Não. A nossa crise é falta de fé. É falta de fé. É falta de exercício de fé. A crise econômica, de vez em quando, passa e retoma a vida e melhora a situação, mas a questão da fé traz consequências desastrosas para a igreja, para a nossa própria vida, para a nossa própria caminhada. A gente tem muita coisa hoje. Tem um prédio para nos ajudar a fazer o trabalho, tem certo recurso, mas a minha pergunta, muitas vezes, que eu faço ao meu próprio coração: nós temos o que aqueles homens tinham? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É assim que, se você olhar a igreja da Coreia e olhar essas igrejas que nós comentamos aqui com vocês, você vai perceber que isso está presente na vida deles. São igrejas que exercem uma fé, têm um ministério de oração forte, né? Trabalham profundamente essa área, e Deus faz muito mais do que os recursos que Ele tem, através da fé que eles exercem na pessoa do seu Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com você, e creio também, nós pensamos aqui em Davi com Golias, pensamos em Moisés tirando o povo do Egito, pensávamos em Neemias fazendo toda aquela obra, né, o que ele tinha. Pensávamos em Gideão. Gideão é uma história interessante, né? Gideão vai enfrentar um grande exército, tem 32 mil. Deus fala assim, ó, manda os tímidos ir embora, vai 22.500. Aí sobra 10 mil, o Gideão falou, pô, agora diminuiu para 10 mil. Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, só vai lá agora e só pega quem, né, passar rapidamente a mão na água lá e beber água. E manda embora 9.700 e fica com 300. Deus não depende da quantidade dos nossos recursos, mas Ele atua poderosamente em vidas que exercem fé e encaram os desafios através realmente da dependência desse Deus. É isso que a Bíblia nos mostra, é isso que nós temos que aprender como igreja do Senhor Jesus. Indo para o capítulo 4, irmãos, versículo 17 a 21, diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, eu queria compartilhar. O que nós fazemos diante das oposições e das pressões que são levantadas diante da obra de Deus? Porque aquele povo viveu o tempo todo em dificuldade. Eles foram presos, iam bater neles, ameaçaram. Se vocês voltarem a pregar, a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. E depois eles, né, praticamente apanharam mesmo. Passaram, mas a igreja não parou por causa disso. E a grande questão que nós temos que pensar, né, é como que a gente enfrenta isso. Porque, infelizmente, parece que a igreja muitas vezes é marcada pela questão do povo de Israel, né? Qualquer dificuldade que eles falavam, a gente vai morrer no deserto. Outra dificuldade, agora a gente vai morrer no deserto. Na porta da terra prometida, vamos voltar para o Egito. Agora a gente vai morrer. Morreram mesmo. De tanto pensar nisso, morreram. E a grande questão, irmãos, é que fazer a obra de Deus é já você contar que haverá oposição. Muitas vezes a oposição é da própria igreja. Às vezes a dificuldade é interna, não é externa. Outras vezes é externa.
A dificuldade vai aparecer. Mas geralmente você percebe que o povo é otimista, não é? Quando a dificuldade aparece, não, vamos para frente, vamos orar. Será que a gente fez certo? Será que a gente tomou a atitude errada, não? Será que não é melhor mudar o projeto? Já viu como é que é? A facilidade com que as pessoas abandonam projetos fundamentais para a igreja é uma coisa tremenda, irmãos. E olha, a grande questão é que nós não enfrentamos as dificuldades e as dificuldades que existem dentro da própria obra. Eu me lembro de um projeto, eu sei que parou porque faltou gente para trabalhar, quando o pessoal começou a ir vestido de palhaço lá no hospital municipal. O impacto no hospital foi algo extraordinário. Extraordinário. Até tinha um médico que conversou com alguém do grupo, queria montar uma ONG, que nem lá os Doutores da Alegria. Coisa sensacional. Sensacional. Parou. Será que não tem gente para fazer? Lógico que tem. Se nós nos despertarmos e enfrentarmos a dificuldade, nos organizarmos, e separarmos em grupo, e dividirmos a carga, dá para fazer a obra. Mas como a gente fica só em cima de alguns, né? E aqueles estão fazendo sempre tudo, na hora que você para. A porta estava aberta, escancarada para a igreja. E nós não conseguimos avançar. Em função de falta de recurso, em função de falta de disposição, em função das dificuldades que apareceram porque os jovens tinham estudo e votavam no sábado e tal, uma opção de coisa. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós deixamos de fazer. Será que o hospital é um lugar que precisa muito da palavra de Deus? Com alegria? Aliás, não eram as crianças que gostavam, todo mundo gostava. Os adultos amavam. Amavam. Então, gente, o que acontece? Puxa, está difícil. Vamos orar, gente, para Deus mandar obreiro. A Bíblia não fala isso? Rogai ao Senhor da Seara que manda o quê? Não, a gente tem hora. Tá, ó, não tem ninguém, vamos fechar o trabalho, acabou o trabalho, acabou. Nós nem oramos. Senhor, está faltando gente. Está precisando de gente. O Senhor manda, o Senhor desperta. Nós precisamos de gente para trabalhar lá. Não. Começa a ter dificuldade, não tem gente para trabalhar, está difícil, vamos fechar o trabalho, acabou. E eu acho impressionante quando a gente olha aqui para essa igreja, quando nós vemos a oração daquele povo lá no versículo 29 a 31. E diz assim: agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles ficaram com medo. Senhor, eles estão ameaçando a gente. Então, Senhor, para de pregar. O Senhor cuida das ameaças dele e nos dá poder para continuar fazendo a obra. Não vamos parar, não. O Senhor enche a gente de poder para continuar pregando. Estão ameaçando, vamos pregar cada vez mais. Eles enfrentaram a dificuldade de oração, pediram que Deus desse força. E aí, como diz o texto, todos estavam pregando o quê? Com intrepidez a palavra do Senhor. Meus irmãos, deixa eu uma coisa para vocês. Será que a igreja não sabe que ela precisa pregar o evangelho? Claro que sabe. Por que ela não prega? Falta poder. Poder. Por que o coreano, a igreja da Coreia, o pessoal prega o evangelho de uma maneira tremenda? Porque eles oram e pedem poder de Deus para pregar. Você acha que pregação é habilidade pessoal? É poder sobrenatural, meu irmão. É Deus que coloca as palavras na sua boca. É Deus que tira a sua timidez. É Deus que tira o seu constrangimento. É Deus que concede para você aproveitar as oportunidades que Deus concede à nossa vida, à nossa caminhada, para falar dele. Mas isso tem que ser feito em oração. Por que nós não pregamos como deveríamos pregar? Falta oração. Falta a pedir a Deus que Ele derrame sobre nós o poder dele. É impossível que a igreja ore para Deus e fale: Senhor, dá poder para a gente pregar. E Deus, não vou dar não. Não vou dar poder. Eu mandei vocês pregarem, mas se virem sozinho. Isso é uma vontade de Deus. E está lá.
Eles pregaram com toda intrepidez e ficaram cheios do Espírito Santo. Aliás, meu irmão, como é que eu sei que uma igreja está cheia do Espírito Santo? Quando ela está pregando muito o Evangelho do Senhor Jesus. Não é falar em línguas, não é louvor do fogo. Mesmo quando o fogo é do capeta, não é de Deus. Não é. Uma igreja que está cheia do poder do Espírito Santo, ela está pregando o Evangelho sem parar. Tudo quanto é lugar. Você vai encontrar isso. Mas o que acontece? Teve dificuldade, aquele povo não... Fala, Senhor, estão ameaçando a gente. Fala que vão bater na gente, vão prender. Mas só faz o seguinte, só olha para ameaças dele e dá poder para a gente continuar. Eu entrego o problema para Deus e peço poder para continuar. Senhor, está difícil, está faltando gente, está com dificuldade no local, o vizinho está criando problema. Fala o seguinte, o Senhor cuida dessa turma toda e me dá força para continuar. Porque é isso, irmãos, que faz com que a igreja cresça, avance e consiga realmente ser conforme a vontade de Deus dentro da sua própria obra. Eles oraram, eles não pararam, eles continuaram servindo a Deus, buscando o Senhor e pedindo força para fazer mais. Não vão parar, não. Não vão parar. Olha, pastor, está difícil. Eu e mais um, nós vamos orar para que Deus mande mais trabalhadores. Ou para que Deus sustente quem está lá e o trabalho das pessoas sejam multiplicados para atingir muitas vidas. Não vamos parar o que tem que ser feito, não. Se tem que ser feito, se é missão da própria igreja, eu vou orar para que Deus me fortaleça e levante pessoas. Mas eu não vou abandonar a obra de maneira alguma, porque essa é a missão que Deus colocou dentro da minha própria vida. É assim, meus irmãos, que aquela igreja pôde avançar, pôde enfrentar as dificuldades e, acima de tudo, pôde realmente viver dentro da perspectiva de Deus. Mas eu queria citar para vocês aqui o último aspecto que eu acho que faz parte da história dessas igrejas, que está lá no versículo 32 e 33. Diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E aí eu diria para você que a terceira coisa. Primeiro é o que você faz quando você não tem recurso na sua própria alimentação. Segundo, é o que você faz diante das oposições, das ameaças com relação ao próprio trabalho. Terceiro, o que você faz com aquilo que você tem. Porque, gente, o grande desafio é ter uma comunidade. O que é uma comunidade? É um lugar que o sentimento é que tudo pertence a Deus e pertence ao quê? A nós. O que estraga? Essa aqui é a minha igreja, não é a sua igreja, meu irmão, é a nossa igreja. A minha SAF, coitado da SAF. O meu coral, coitado do coral. Porque quando é seu, você quer fazer como você quer. Quando você entende que é de Deus, e por ser de Deus pertence a todos, você vai pensar, Senhor, qual que é a tua vontade? Eu estou pensando isso, mas o senhor pode, o senhor é que manda aí. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito. E quando isso não existe, você não tem comunidade. Você vai ter várias áreas estanques da igreja. Ah, aquela pertence àquele grupo, o outro pertence a outro grupo, outro pertence... Mas espera um pouquinho, isso é comum? Não. Isso não é igreja. E uma coisa que é interessante quando você pensa em comunidade, basicamente é o seguinte, é eu entender que aquilo que Deus colocou na minha mão, ou na minha própria vida, tá certo? Deve ser compartilhado com os outros. A minha casa, o meu carro tem que estar a serviço a Deus, aquilo que eu ganho também tem que estar a serviço de Deus, a serviço do próximo. Mas é entender também que aquilo que é dos outros, também é o quê? Eu devo cuidar, porque é nosso. Isso leva a duas coisas, meus irmãos, dentro da mentalidade da igreja. Primeiro, o conceito de serviço. Então eu tenho que trabalhar porque isso também é meu. Mas eu tenho que cuidar também daquilo que é do outro, porque isso também pertence o quê? A Deus. São duas atitudes fundamentais na igreja. Sentimento de serviço e de zelo. Pensa só, todo mundo cuidando da igreja. Que maravilha.
Hein, senhor Armando? Que beleza, hein? Chama o Armando? Não, a gente mesmo cuida aqui. Ou chama os diáconos? Não, a gente cuida. Eu tenho sentimento de zelo. Onde você está no lugar que o sentimento de comunidade existe, todo mundo zela. Pelo local, pelo trabalho. E todo mundo tem disposição de servir. É o que você vê aqui, meus irmãos. Um povo que servia, que buscava a Deus e que tinha zelo com as pessoas da sua própria igreja. Vendiam o que tinham. É lógico, achavam que Jesus ia voltar. Depois teve dificuldade também. Mas o que é importante aqui é o zelo. É o zelo. Por isso que o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 27. Diz assim, vou ler a partir do versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito maior honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso que quer, meus irmãos, é comunidade. Uma coisa que mais impacta as pessoas é quando elas chegam em algum lugar, elas sentem a preocupação que as pessoas têm com ela. Chegou lá, você não quer sentar aqui? Aí vem outro, aqui está a Bíblia. Isso não é comum hoje no mundo, né? Mas na igreja tem que ser o quê? Comum. Cuidado, zelo. Ó, pega a minha Bíblia. Pode ler com ela. Ó, eu estou sem Bíblia, não tenho Bíblia, o que eu faço? Leva a minha Bíblia que eu compro outra para mim. Mas essa Bíblia é da minha infância. Pode entregar, meu irmão. O que importa é a palavra de Deus. Aí já vai anotada com tudo, já aproveita e já estuda lá nos versículos que você grafou lá. Depois você anota tudo de novo, não tem problema nenhum. Mas entrega a sua Bíblia. Ou então já vem com uma já dentro da igreja, se tiver alguém, já entregam lá de uma vez. Mas isso é essencial e fundamental. E quando você vai numa comunidade, você sente a diferença. Comunidade, gente. Isso daqui pertence a Deus. Isso pertence a todos nós. O que acontece no departamento da igreja, em outro, pertence também à minha própria vida. Não existe essa questão de que, puxa vida, o acampamento da terceira idade foi legal, que bênção. Né? Quem sabe que qualquer dia a gente pode fazer o acampamento da terceira idade, junto com o da mocidade, todo mundo lá, tem a palavra diferente lá e tal, e todo mundo junto. Porque é comunidade. E a gente precisa tomar cuidado para não perder essa perspectiva. Os trabalhos têm as suas áreas, mas o que é importante para uma igreja que vai crescer é quando ela tem essa ideia que tudo aqui pertence a Deus. Que tudo que eu tenho pertence a Ele. Isso está a serviço do reino de Deus. E o que as pessoas têm, como pertence a Deus, eu também vou zelar pelas coisas delas, como eu zelo para minhas próprias coisas. Isso dá um sentimento de comunidade. É o que a gente precisa para avançar e realmente crescer como igreja do Senhor Jesus. Queria que você guardasse isso. 3 aspectos importantes. Não é o recurso que faz uma igreja, mas é o que ela tem como fé. Muitas vezes tem igreja que tem recurso e não faz quase nada, porque não tem mais nada além do recurso. Então tem pouca coisa. Segundo lugar, o que a gente faz diante das dificuldades? A gente para os projetos, a gente desiste, a gente abandona. A gente ora para que Deus fortaleça, levante gente, dê oportunidade, abre portas, entendeu? E eu continuo orando, mas eu não desisto não. Deus mandou a gente fazer isso, eu tenho que fazer. Talvez, quem sabe, de maneira diferente, sim. Mas abandonar aquilo que Deus colocou no nosso coração, de maneira alguma. Em terceiro lugar, é fundamental que a gente crie esse sentimento em qualquer lugar da própria igreja. Aqui nós somos uma comunidade. E a gente tem que viver essa perspectiva da comunhão com todos, né? De tudo quanto é área. Os apartamentos são presentes ali, mas nós nos integramos. Nós entendemos que tudo é comum, tá certo? Tudo está presente em cada vida aqui. E esse sentimento de serviço e zelo fortalece tremendamente a igreja do Senhor Jesus. A minha oração, meus irmãos, é que a gente possa ter essa experiência tão gostosa
e ver coisas extraordinárias de Deus acontecendo no nosso meio. Nós teremos a partir de março, na última quarta-feira do mês, um culto que vai chamar Encontro com Deus aqui. Nós vamos orar para que Deus cure, para que Deus abra caminho, para que Deus levante vidas. Nós vamos chamar a igreja para esse desafio. E eu tenho convicção que dentro da vontade dele, do plano dele, Deus há de começar a realizar cada vez mais do que ele já tem feito no nosso meio, para que a gente possa glorificar o nome dele e louvá-lo de todo o nosso coração. Vamos colocar de pé nesse instante. Vou pedir que o pastor Epaminondas estivesse orando e impetrando a bênção, encerrando o culto. Pai querido, muito obrigado por sua palavra, Deus. Obrigado pela forma, Deus, como o teu Santo Espírito a usa, como ela mexe no nosso coração, Deus, traz à tona falhas nossas. Perdão, Deus, pela nossa falta de fé, muitas vezes. Perdão, Deus, por focarmos tanto, ó Pai, muitas vezes nos recursos e tão pouco, Deus, na fé, na comunhão contigo, naquilo que vemos e ouvimos da parte do Senhor e que podemos oferecer às pessoas. Perdão, Deus, pela forma como muitas vezes reagimos diante das dificuldades. Nos ajude, Deus, a termos mais ousadia no serviço, a dependermos mais do Senhor, a rogarmos mais ao Senhor para que o Senhor envie mais trabalhadores e a não pararmos a obra, Pai, diante das dificuldades. E nos ajude, Deus, a termos esse senso de comunidade, Pai, que é tão importante, Deus, que traz credibilidade, ó Pai, à nossa mensagem. Deus, nos dá poder, através do seu Santo Espírito, que sejamos de fato impelidos à oração e que oremos mais, Deus, e nos dediquemos a isso. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém.